Olá, sejam bem-vindos, meus caros colegas nerds. É um prazer ter de volta vocês aqui no canal Cosmos, o Cultura Nerd. O único canal que vai da Terra-média até as galáxias distantes para se tornar a sua fonte confiável de informação. Aqui você encontra informação de qualidade, confiável, não encontra em nenhum outro lugar do YouTube. Hoje, meus caros amigos cosmonautas, estamos prestes a desvendar mistérios por trás dos poderes da nossos queridos amados heróis da Marvel. Sim. Será que a ciência ela pode lançar alguma luz, uma informação digna sobre a origem dos poderes do Homem-Aranha, do Hulk, dos X-Men, Demolidor? E por que tantos heróis têm as suas origens ligadas à radiação? Já parou para pensar isso? É interessante a gente parar e pensar nessas coisas. E hoje, meus caros amigos, nós vamos separar a realidade da ficção. O que é ficção, o que é realidade. Vamos mergulhar nesse mundo fascinante de aventura e descobertas da superciência, da ciência dos super-heróis. Então, meus amigos, preparem-se para uma viagem muito emocionante enquanto nós exploramos os mitos e as verdades científicas dos heróis Marvel. Cosmos Cultura Nerd. No dia 18 de abril de 1968, surgiu lá nos Estados Unidos a revista Action Comics número 1. Pela primeira vez no mundo foi lançado um super-herói, Super-Homem. Foi assim marcado um ponto, um divisor de águas no mundo do entretenimento. Super-Homem foi o primeiro super-herói criado e conquistou todo mundo, por exemplo, ninguém estava esperando esse sucesso. E com isso a criação dele impulsionou vendas e mais vendas de revistas em quadrinhos. E estimulando assim a outras editoras a lançarem também os seus personagens, os seus super-heróis, para capitalizar nesse meio que estava ascendendo naquela época. Nesse cenário, em 1939, surge a Timely Comics, com o seu primeiro super-herói, o Tocha Humana original. Só que interessante também é o seguinte, galera. Nesse mesmo ano, 1939, o mundo ele é pego de surpresa por um acontecimento de repercussões globais. O que acontece em 1939? Segunda Guerra Mundial. E esse conflito dura até 45, quando as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki elas são bombardeadas por duas bombas atômicas, uma cada uma, mergulhando assim o planeta no que ficou conhecido como Era Atômica. Bom, essa Era Atômica foi um período de incertezas e descobertas que influenciou vários aspectos da vida cotidiana, incluindo aí, a gente não pode negar isso, o entretenimento e a cultura popular, e especialmente a ficção científica. Então, no entanto que a Era Atômica ia progredindo, o interesse por heróis fantásticos, super-heróis, ia na mesma proporção, ia diminuindo. Tanto é que a Timely Comics ela mudou seu nome para Atlas nesse período. E os super-heróis praticamente desapareceram. A editora concorrente, a DC Comics, então National Comics, ela contava apenas com 3 personagens: Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha. Os demais tinham tudo caído no esquecimento, ninguém mais queria saber. Só que foi apenas em 1961 que Stan Lee, junto com Jack Kirby, revigorou o gênero dos super-heróis, com o lançamento da revista Fantastic Four número 1. Nessa história, nós temos o surgimento do Quarteto Fantástico. Esse quarteto, o Quarteto Fantástico, ele tem seus poderes adquiridos após, durante uma missão espacial, os 4 serem expostos
a uma tempestade de raios cósmicos, e cada um deles acaba adquirindo algum tipo de poder diferente. Eles decidem toda aquela história, combater o Krita, não vou contar tudo, vocês sabem, decore salteado. Mas o interessante é o seguinte: essa exposição aos raios cósmicos que dá poderes a eles, e resulta em transformações fantásticas. Agora, o que aconteceria se tal acidente acontecesse na vida real? Se alguém fosse exposto a uma tempestade de raios cósmicos como essa do Quarteto Fantástico, o que ia acontecer com essa pessoa? Já é para pensar nisso, meus amigos? Bom, seguinte, os raios cósmicos são uma fonte de radiação ionizante. Ela está presente no espaço sideral, além da atmosfera terrestre, que ao atingir a atmosfera, ela é dispersada e se torna praticamente inofensivo para nós seres humanos. Mas se alguém fosse realmente agido por essa forma de radiação, precisaria problemas, que é uma radiação ionizante. A radiação ionizante pode produzir sérios efeitos no corpo humano, produzir mutações e um monte de coisa. Daqui a pouco a gente entra mais nesse detalhe. Vamos um pouco mais para frente. Isso foi em 61 com o Quarteto Fantástico. No ano seguinte, em maio de 62, surge o Incrível Hulk, quando Bruce Banner, que é um cientista, é exposto a uma explosão de uma bomba de raios gama. Aí ele se transforma na criatura, o monstro, o Incrível Hulk. Bom, isso é ficção. E o que é a realidade nessa história? O que poderia acontecer na realidade? Bom, os raios gama, meus caros, eles são a forma de radiação eletromagnética mais energética que existe. Se alguém fosse exposto a uma explosão de uma bomba gama, bom, ia ser problemático. Por quê? Ia ter graves danos ao corpo humano, incluindo aí queimaduras de calor, uma dose muito alta e até mesmo letal de radiação. Inclusive a pessoa podia ser literalmente vaporizada da face da Terra. Sim, ela podia ser totalmente eliminada. Nessa mesma linha, ainda em 62, um pouco mais para frente, em agosto, surge o nosso querido e bom amigo da vizinhança, o Homem-Aranha, Peter Parker, um jovem estudante que numa visita a um laboratório é picado por uma aranha radioativa e adquire os poderes de uma aranha, escalar paredes e todas essas coisas. Bom, na realidade, se alguém fosse picado por uma aranha, embora pudesse ser radioativa, a pessoa ia ter realmente complicações médicas e não ia escalar parede, né? E dependendo da aranha, muitas aranhas são venenosas. Se ela fosse exposta à radiação, ia ser mais um problema. Bom, no ano seguinte, 63, nós temos quem? Nos quadrinhos que são lançados. Nossos amigos, os filhos do átomo, os mutantes, os X-Men. Eles têm os X-Men, eles têm os seus poderes. Reparem nisso, eles têm os poderes devido a mutações genéticas que ocorrem no seu DNA, e essas mutações são causadas pela radiação presente no mundo na época. Agora, é importante a gente falar isso. Embora radiação e mutações realmente ocorram, mas elas não dão superpoderes para ninguém, meus caros. Tem lá o seu aspecto real, tal, mas a coisa ali está muito ficcionalizada. As mutações, as mutações causadas por algum tipo de radiação, elas resultam em efeitos negativos, em coisas prejudiciais para o organismo, como câncer e defeitos congênitos, que podem ser passados para várias gerações. E aí,
No ano seguinte, após o X-Men, quem surge? Nosso amigo, o Homem Sem Medo, o Demolidor. Em 64, Matt Murdock, após ser atingido por um lixo radioativo em seus olhos, ele perde a visão e tem ao mesmo tempo os seus outros sentidos ampliados de forma exponencial. Bom, vamos pensar um pouquinho. Tá. Lixo radioativo, se atingisse os olhos de alguém, sim, muito provavelmente faria essa pessoa perder a visão, mas não ia fazer com que ela tivesse os demais poderes ampliados e pudesse perceber pelo simples tato a relevo da tinta do papel numa folha de papel. Isso aí já é ficção. O que ia acontecer com a pessoa? Ela ia ter as consequências. Ela podia ter muitos problemas médicos. Bom, mas isso já é questão. Por quê? Porque todos esses heróis da Marvel têm poderes relacionados com a radiação. Já param para perguntar isso? Não. É importante fazer esse tipo de pergunta, galera. Tá tudo relacionado, então vamos lá. A gente viu lá Super-Homem, quadrinhos, revistas para bombam, vendem muito, outros todos lançam mais heróis, tal. Guerra Mundial, bombas atômicas, era atômica, tal. Esse era o cenário. Tudo isso influencia aqui, a sociedade, as pessoas, nós, ou no caso as pessoas lá dos anos 60 que estavam consumindo esse tipo de produto. Então, e logicamente também os escritores, os produtores dessas revistas. Então, todos eles foram influenciados pelo cenário, pelo ambiente que viviam, que era o quê? A Guerra Fria. Todos esses personagens, entre vários outros, eles foram criados, ou tiveram suas histórias criadas, desenvolvidas durante esse período em que a radiação ela se torna um elemento comum nas origens desses heróis. Por quê? Porque após a era atômica, após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a radiação estava em volta, todo mundo falava de radiação aqui, radiação lá, energia nuclear, assim, etc. Então, e os quadrinhos, eles refletiam os meios e anseios da sociedade em relação à radiação e ao desconhecimento sobre isso. E usar a radiação como origem para os poderes de alguns heróis era uma fonte de explorar essas ansiedades que estavam presentes no íntimo das pessoas daquela época. Além disso, a radiação também proporcionava uma explicação rápida e plausível para os poderes sobre-humanos daqueles personagens. Sem necessidade de elaborar muita coisa, explicar muito detalhadamente a ciência por trás de seus superpoderes. Tá, embora essas explicações fossem muito mais fictícias do que uma explicação científica plausível, mas serviam dentro do propósito da revista, das histórias e quadrinhos. E embora tivesse certa divulgação científica sobre os efeitos da radiação, conscientização dos perigos e tal, para o grande público naquela época, muitas vezes essa divulgação científica a gente tem que ser aqui justo e dizer que era meio deficitária. Diferente do que existe hoje, que está muito mais ampla a divulgação e a proliferação do conhecimento científico de qualidade, explicando quais são as consequências e as origens por trás desses fenômenos da radioatividade. E durante os anos 50 e 60, que era a época que essas pessoas viviam, as instituições governamentais e até mesmo científicas, elas muitas vezes mantinham essas informações sobre a energia nuclear sob sigilo. Ninguém tinha acesso praticamente. E seja isso por motivos de segurança nacional ou meio simples falta de divulgação científica, interesse por parte das pessoas mesmo. E
a competitividade, a geopolítica da época tinha uma total falta de transparência sobre esses assuntos. E toda essa má divulgação, má compreensão sobre a radiação, isso contribuiu para o inconsciente da sociedade, influenciando as pessoas e, consequentemente, os criadores dos quadrinhos Marvel. Além de todos esses fatores, a maneira como isso era comunicado ao público era muito deficitária comparado com o que a gente tem hoje, com canais, fontes de divulgação científica. Para você entrar no YouTube da vida, ou para aqueles que têm TV por assinatura, canais de divulgação científica. Então existe muita divulgação. Só que naquela época não era bem assim. Era difícil encontrar alguma coisa sobre o assunto. Campanhas publicitárias e educacionais sobre a época, elas podem muito mais ter minimizado os erros não, as consequências da radiação em prol do uso da energia nuclear para fins pacíficos, como geração de eletricidade e outras coisas, do que dizer para a população quais eram as consequências reais dessa fonte de energia. E devido a essa divulgação científica limitada, a desinformação, a falta de transparência nessa divulgação para os lados competentes pode ter feito que muitas pessoas não tenham realmente compreendido totalmente os perigos disso. E a preocupação com a energia nuclear e a radiação, ela se refletiu muito também nas obras de ficção científica da época. Muitas histórias exploravam cenários pós-apocalípticos, causados por armas nucleares ou acidentes nucleares, mutações genéticas, desastres ambientais, sociedades distópicas. Tudo isso estava muito em voga naquela época. E assim, a radiação era frequentemente usada como uma explicação para a criação de criaturas e monstros nas histórias científicas. Nessa época nós temos, por exemplo, em 1954, filmes como Godzilla, ou O Monstro da Lagoa Negra, também de 1954, que exploravam o conceito de criaturas, de monstros, resultantes da exposição da radiação. Agora, tanto Jack Kirby quanto o Stan Lee, que são os principais ícones da Marvel na criação dos super-heróis, eles eram conhecidos por serem altamente consumidores de ficção científica. Então, se eles eram consumidores de ficção científica e a ficção científica explorava tais temas, o que eles iam colocar nas suas histórias? 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, se eles consumiam aquele tipo de material, falava de monstros e outras coisas causadas por radiação, eles absorviam isso e colocavam dentro das suas histórias esses tais elementos. Aí nós temos o surgimento dos heróis Marvel com poderes causados através da radiação, meus caros. É assim que a coisa surge. Uma coisa influencia a outra. Assim como também outros elementos que também eram muito característicos da época, como a exploração de novas fronteiras, novas tecnologias, especulação sobre futuros distópicos ou utópicos, implicações éticas e sociais da ciência, eram temas que eram muito explorados na ficção científica e também, por consequência, nas histórias da Marvel. Por exemplo, a ideia de que os super-heróis adquirem os poderes extraordinários através da exposição à radiação ou experimentos científicos era uma extensão dos conhecimentos e dos conceitos que eram encontrados na ficção científica. Da mesma forma que viagem no tempo, vida alienígena e o potencial de exploração espacial eram tanto encontrados na ficção científica, em livros, contos, cinema, como nos quadrinhos da Marvel. Uma coisa refletia a outra. Pessoas consumiam isso, pessoas criavam isso. Uma coisa estava integralmente relacionada à outra. Uma codependência. Então é justo nós dizermos que a divulgação científica deficitária e os conceitos errôneos sobre radiação e energia nuclear
eles tiveram um impacto na ficção científica da época, incluindo aí os icônicos heróis da Marvel. E esses personagens, eles refletiam as preocupações e os medos e anseios da época, nos 50, 60, enquanto se alimentavam a imaginação e proporcionavam entretenimento para os leitores da época, quando eles foram criados, novamente, anos 50, 60. As histórias dos super-heróis da Marvel, então, elas, e a ficção científica de um modo geral, elas são uma ótima forma de entretenimento, gente. Mas elas também podem servir para outra coisa, elas podem ser a porta de entrada para despertar o interesse sobre a ciência e a tecnologia. Ou seja, como por isso pode se dar? Bom, alguém leu uma história dos X-Men que envolve lá átomos, mutações, assim por diante. Uma história do Quarteto Fantástico indo para outras dimensões, explorando o lado oculto da Lua, e etc, etc. Bom, essa pessoa pode ficar tão impressionada, tão abismada com esses conceitos ficcional na história e querer saber mais. Aí o que ela vai fazer? Vai procurar mais informações sobre isso. E aí vai começar a pesquisar sobre ciência, astronomia, sobre mutações, sobre tecnologia, exploração espacial. Ou seja, vai ter conhecimento, vai atrás do conhecimento de qualidade. Isso cria uma oportunidade única para despertar o desejo sobre aprender mais sobre os fundamentos científicos das histórias. Ao ler sobre o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, ou seja, qualquer outro personagem, o leitor dessas histórias e quadrinhos vai explorar princípios da física, da química, da astronomia, da biologia, e assim por diante. Isso não é balela não, gente. Isso aconteceu. Eu sou professor de química. Por quê? Porque eu fui influenciado pela ficção científica. Por isso eu queria saber o que era verdade e o que não era. É o que eu fui fazer? Fui estudar química. E hoje sou um professor de química. Não só química, posso lecionar também física e outras disciplinas, mas minha formação primária é química. Então, fora isso também, fiz alguns cursos de astronomia que me dão uma boa ideia sobre o cosmos, sobre o universo. E assim como aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas que se interessem a pesquisar e ir atrás de ciência de verdade a partir de ficção científica, a partir de uma história da Marvel. E assim, meus caros amigos, nós chegamos ao fim dessa mais uma viagem aqui pelo universo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, meus amigos, lembre-se dos 3C. Curte, comenta e compartilha. Isso é muito importante para o crescimento desse canal, que ainda não alcança muita gente. E eu conto com vocês para que me ajude. Deixe aí um comentário, curta, compartilhe, para que o canal possa crescer e assim a gente poder fazer cada vez mais vídeos para trazer até vocês mais e mais informação de qualidade. Porque esse é o único canal que vai da Terra-média até essa casa para trazer para você o conhecimento único e de qualidade sobre o universo nerd. E também me sigam nas lives do canal Star Geek Nerdolas toda terça às 8 horas da noite, onde junto com alguns amigos, nós numa live de 1h30 discutimos algum tema relevante para a história sobre o mundo nerd. Então lá, toda terça, 8 horas da noite, Star Geek Nerdolas. E vida longa e próspera, cosmonautas. Até a próxima semana. Nos vemos lá, hein?